Um bom dia, um grande bom dia. Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, neste dia 30 de março de 2022, quarta-feira, 7:30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 26. Sim, Êxodo capítulo 26. Abram já as Bíblias de vocês em Êxodo 26. Vai ser rapidinho hoje, prometo. Vamos fazer uma oração e aí começamos a leitura do capítulo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos, Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pela saúde, pela paz. Agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo despertar nesse dia. A Ti, Pai, todo o louvor, a Ti toda a honra e a Ti toda a glória, Pai, somente a Ti. O Senhor é infinito e ao mesmo tempo se preocupa conosco, Pai. E agradecemos por isso, agradecemos pelo Teu cuidado. Agradecemos pelo Teu amor, agradecemos porque o Senhor veio nos salvar. E agradecemos porque logo em breve o Senhor virá de novo para esse mundo, para nos buscar, para estarmos contigo, Pai. Agradecemos também pela oportunidade que nós temos agora de estudar a Tua Palavra. E ao abrirmos agora no capítulo 26 de Êxodo, Pai, queremos que o Senhor se faça presente através do Santo Espírito para nos dar o Seu entendimento, para nos dar a Sua sabedoria, para a gente compreender, Pai, o que nós vamos ler, o que significa o que nós vamos ler. Por favor, nos faça entender melhor a Ti, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando o ao vivo, seja no Clubhouse, seja no Instagram e seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Êxodo capítulo 26. Ontem começamos a ver as ordenanças e as especificações de alguns dos itens, dos móveis que compuseram o tabernáculo. Ontem vimos as especificações para a construção da Arca da Aliança e vimos a especificação para o candelabro de ouro, ou como conhecido, a menorá. Vimos que tem todas as medidas, vimos os materiais que eram para ser feitos, vimos que essa Arca da Aliança seria feita para guardar as tábuas dos 10 mandamentos, que Deus daria posteriormente para Moisés, escrita pelo próprio dedo de Deus. E também seria onde a presença de Deus se manifestaria em cima da tampa, entre os 2 anjos querubins. Nós sabemos lá para frente que é um nome depois dessa manifestação, é a Shekinah. Agora, Deus começa a dar as instruções e as medidas para a construção do tabernáculo em si. Da construção, das medidas do imóvel, que era para ser móvel, né? Porque ele era construído, era uma tenda que era, você vai ver que foi concebida para ser montada e desmontada rapidamente para ser deslocada pelo deserto. Vamos começar a ler, e aí nós vamos, rápido, não tem muito o que se aprofundar. No final eu vou tentar pegar alguma coisa aqui, acompanhe a leitura aí e veja se vocês acompanham comigo. Capítulo 26, verso 1, na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, está assim: Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma com a outra e faça o mesmo com as outras 5.
Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1,80 m de largura. Vocês estão entendendo, né? Então, a parte interna era feita de linho fino, trançado, essas cortinas, e por cima das cortinas iria agora essas cortinas de pelo de cabra, que era para fazer tipo o revestimento da tenda. Então tinha a parte interna de cortinas e por cima dessas de linho vinham as cortinas de pele de cabra, como um revestimento para a própria tenda. Verso 11. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes. A sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas na tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. Você viu quantas coberturas, quantas layers teria esse tabernáculo. Verso 15. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental e na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho e mande bordar nele querubins. Pendure-o com os ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincada em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa, que nós vimos ontem, do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira, de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para ele 5 bases de bronze. Falei que ia ser rápido hoje a leitura, mas é muito interessante nós notarmos, eu lendo, né, e eu parando para prestar atenção no que diz nas entrelinhas disso tudo que a gente está lendo. Para mim, e talvez tenha chamado a atenção de vocês também, ao ler isso, a gente vai continuar lendo, né, a gente vai ver todos os detalhes, todas as
as especificações de dentro do tabernáculo. O tabernáculo foi feito e ele foi concebido, e nós iremos ver isso e vamos estudar isso ao longo aí. Ele foi concebido para adoração. Todo o tabernáculo era para adoração. Tudo que envolvia o tabernáculo era para o relacionamento do homem com Deus e Deus com um propósito específico com o tabernáculo. Qual era o objetivo específico do tabernáculo? Ensinar de forma didática, e nós iremos ver depois tudo isso, mas ensinar de forma didática o plano da salvação. Tudo no santuário apontava para Cristo. Tudo no santuário aponta para Cristo, o plano de salvação dele, o plano de resgate da humanidade. Esse tabernáculo foi feito com esse objetivo. Primeiro, nós lemos ontem, o objetivo de Deus habitar entre o povo. Nós vimos isso de uma forma que Deus ele quer estar no meio do seu povo. Segundo, ensinar de forma pedagógica, como se fosse ensinando para bebê, o plano da salvação. Quando eu vejo isso, por exemplo, o que nós lemos hoje do capítulo 26, eu não posso deixar de notar como Deus é um ser detalhista ao extremo. Deus ele dá as especificações assim detalhadas do tipo de tecido, como que ele quer o tecido, o que tem que ser bordado no tecido, o tamanho do tecido, onde que tem que estar o tecido, as estacas do que tem que ser feito. Cara, se Deus é detalhista assim com uma tenda no meio do deserto, imagina como ele é detalhista com relação à nossa vida, com relação à sua, à minha vida. Se Deus se importa nos mínimos detalhes de uma construção de tenda no meio de um deserto, tentem imaginar, ou tentem e falhem miseravelmente imaginar o nível de importância que Deus dá para a sua vida e para a minha vida. Deus se atenta aos mínimos detalhes de uma cortina, de um telhado, de um véu. O que ele não se importa com a tua vida, cara? O que ele não dá de atenção aos detalhes da sua vida? E muitas vezes a gente pensa que Deus não se importa, que Deus não tá nem aí, que Deus não olha para mim. Quando eu leio isso, eu enxergo um Deus detalhista. Essa é a primeira coisa que eu enxergo. Isso ao longo aqui, né, de todo que a gente vai continuar lendo ao longo dos dias. E segunda coisa que eu percebo muito. Primeiro, um Deus detalhista ao extremo. E se ele é detalhista assim com um tabernáculo, uma construção, imagina o detalhismo, a importância que ele dá aos detalhes da sua vida e para a minha vida. E segundo, Deus ele é criterioso quando o assunto é adoração. Deus sabe como devemos adorá-lo. E ele fala como nós devemos adorá-lo, de que forma devemos adorá-lo. Quando Deus passa essas especificações aqui, quando Deus dá o detalhamento, do mais detalhe possível do templo aqui, do tabernáculo, ele não está dando brecha para ninguém adorar a obras feitas pelas próprias mãos. Sabe o que a pessoa olhar assim e falar assim, nossa, eu que projetei isso. Olha que lindo, eu que pensei nisso aqui. A pessoa, se Deus não tivesse dado todos os mínimos detalhes, com certeza alguém iria olhar para aquilo e falar assim, olha, tá vendo aquilo ali, ó? Onde Deus está habitando ali, ó? Eu que pensei, eu que fiz aquele negócio ali. A pessoa não estaria adorando a Deus, a pessoa estaria adorando a ela mesma, as obras das próprias mãos. E esse é o grande centro do negócio, gente, da nossa adoração. Deus, ele dá jeitos, ele escreve na sua palavra como ele quer ser adorado. Quando nós inventamos maneiras de adorar a Deus diferentes do que está aqui na Bíblia,
seguir princípios diferentes do que está na Bíblia, nós corremos o grande risco de sermos igual a Caim. De querer adorar a Deus de um jeito que a gente inventa, e no final das contas, se a gente que inventa, a gente não vai estar adorando a Deus. Nós vamos estar adorando a nós mesmos. A gente vai estar olhando pra gente, ó, meu jeito de adorar é melhor do que você está pedindo, Deus. Deus quer a adoração única, exclusiva e do jeito dele. Obediência aqui existe por um objetivo. A obediência no como devemos lidar com Deus e lidar com o próximo tem o objetivo de nós não cairmos na armadilha de adorar a nós mesmos. Isso é idolatria. Isso cai lá nos 10 mandamentos. Quando Deus fala, faz desse jeito, e você fala, não, vou fazer de um outro jeito melhor, você está literalmente dizendo para Deus, Deus, eu sei de um jeito melhor do que você já sugeriu para mim. Sou melhor que você. Eu que devia estar aí no teu lugar dizendo como deveria ser a adoração. Isso é perigosíssimo. A nossa adoração, meus lindos que estão ouvindo isso agora, a nossa adoração tem que estar baseada no assim diz o Senhor. Tem que estar baseada no que nós estamos lendo. Deus é um Deus detalhista e é um Deus de ordem, é um Deus assim não é à toa. Para blindar a gente mesmo, da gente cair na burrada de querer tomar o lugar de Deus e exigir adoração pra gente. Que a leitura de hoje, e a partir de hoje, né, para os detalhamentos a seguir, serão muitas especificações. Você vai ver que é detalhes assim, cara, chega a ser até... Por isso que Moisés ficou 40 dias lá no alto da montanha, até ele anotar tudo certinho, pegar todos os detalhes. Mas isso reflete um Deus de ordem, um Deus detalhista que se importa com os números de fio de cabelo da tua cabeça. E é um Deus que exige adoração nos termos dele, não nos seus termos, não nos meus termos, não no que eu acho melhor adorar a Deus, não no que você acha melhor do jeito de adorar a Deus. Se você está saindo fora de qualquer princípio daqui da Bíblia de adoração, sinto muito, você não está adorando a Deus, você está adorando a você. Você está se colocando no lugar de Deus. É pesado, é forte, mas, ao mesmo tempo, o que eu disse, me traz um alento, uma esperança, um refrigério para a alma de pensar que um Deus que se importa em tantos detalhezinhos de uma construção que o fogo destrói, que o vento leva, imagina o nível de interesse e o nível de detalhe que ele se importa com a minha vida. Reflitam nisso durante esse dia. Sua vida pode estar desmoronando, você está com inúmeros problemas, esse ano não está sendo para amadores de novo, 2022 está sendo um ano caótico, muitas coisas ruins, mas Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu. Deus é um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes, nos mínimos. No nível atômico seu de detalhes, Deus se importa com você. Deus se importa e Deus quer te cuidar nos mínimos detalhes. Então, somente a gente deixar ser cuidado por Ele. Nunca imaginei que eu poderia tirar lições de uma construção de um tabernáculo, de medidas, de tipos de tecido, como Ele queria, mas está aí. Espero que vocês reflitam nisso, espero que vocês pensem nisso e vocês encontrem o mesmo alívio que eu encontro ao ler isso e imaginar um Deus infinitamente detalhista na minha vida e querendo cuidar da minha vida para que eu possa reencontrar Ele muito em breve, quando Ele voltar para nos buscar, para levar para junto dEle. Oremos. Pai amado e querido, mais uma vez, Pai, a Ti todo o louvor, a Ti toda a honra e a Ti toda a glória. Ao lermos aqui o capítulo de hoje, Pai, é impossível não chegar à conclusão de que o Senhor é extremamente detalhista, perfeccionista, mas perfeccionista no nível perfeito. Tudo que o Senhor faz é perfeito.
Tudo que o Senhor faz tem um propósito. O tabernáculo, o Senhor ergueu, deu todas as medidas, tudo para o quê? Para ensinar o povo a te adorar e ensinar o povo sobre o plano da redenção. Tudo tinha um propósito. Assim também, Pai, como o Senhor nos criou, nos mínimos detalhes. Se o Senhor pensou no nível de tecido da cortina, material das estacas, material do véu, o Senhor imaginou, o Senhor pensou, o Senhor projetou no nosso nível subatômico todos os mínimos detalhes. E do mesmo jeito que o Senhor fez o tabernáculo, que o nosso corpo seja o tabernáculo do Espírito Santo. Que o nosso templo do Espírito Santo seja usado para único e exclusivamente te adorar dia após dia, Pai. O Senhor nos projetou nos mínimos detalhes. O Senhor tem um propósito para a nossa vida, Pai. E se existe alguém aqui que está duvidando disso, coloque no coração dessa pessoa e mostre para essa pessoa no momento certo o que o Senhor quer para a vida dela. Nossa existência, o nosso fôlego é feito para te adorar. É feito para louvar o teu nome. E é feito, Pai, para levar outras pessoas aos teus pés. Que possamos entender isso, entender que a nossa vida aqui, nessa vida, nessa terra, nesse momento, ele é uma vírgula, ele é um pontinho no meio da eternidade, Pai. Nos ajude a nos concentrar aqui nessa terra para o que importa, Pai. Te adorar do jeito que o Senhor quer, te louvar do jeito que o Senhor quer, Pai. E levar outras pessoas para ti, refletir o teu amor, Pai. Refletir o sol da justiça. Levar outras pessoas aos teus pés, para que muito em breve, Pai, não exista mais essa separação, não exista mais esse velamento da sua glória, Pai. Mas muito em breve o Senhor, vindo das nuvens dos céus, em carne e osso, vir para nos buscar, para estar junto de Ti, Pai, por toda a eternidade. Abençoe a todos os que estão aqui ouvindo, Pai, acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Abençoe a todas as famílias aqui representadas. Seja com seus problemas, seja com seus anseios, seja, Pai, com suas dificuldades, seus desafios, Pai. E lembre cada um aqui de que o Senhor se importa com cada um no mínimo detalhe possível. E Ele quer que cada mínimo detalhe nosso seja consagrado e dedicado a Ti, Pai. Seja também, Pai, com os menos favorecidos. Seja com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pelo mundo afora. As pessoas que não têm teto, onde morar, não têm o que comer, tendo que fugir de guerra, sendo refugiados em outros países, refugiados de guerra, refugiados políticos, refugiados religiosos. Pai, seja com esses, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Hoje foi Êxodo 26. Amanhã será Êxodo 27. E para você que está entrando pela primeira vez, saiba que nós fazemos isso aí todos os dias. Segunda a sexta, ao vivo, pelo Clubhouse e pelo Instagram, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias ao vivo, lendo um capítulo da Bíblia por vez. E caso você tenha perdido algum ao vivo, caso você não consiga entrar ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify. E nós temos o nosso canal no YouTube também, para você não perder nenhum dia de leitura da Bíblia. E se você conhece alguém, indique o Clubhouse, indique aqui o Instagram, fale do podcast no Spotify, fale do nosso canal do YouTube, para essa pessoa também estar conosco diariamente, estudando a palavra e readquirir aí o hábito do estudo diário da Bíblia. Beleza, gente? Todos aí uma ótima quarta-feira, Deus abençoe vocês e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 27. Um grande abraço, um beijo para vocês, valeus e falous!